Olá, muito boa noite. Bom, espero que já esteja ao vivo, eu acredito que sim, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o título da live. Bom, espero que todo mundo esteja assistindo. Espero que esteja todo mundo aí. Eu vou esperar um minutinho para ver se mais pessoas chegam, né? Mas vamos lá. Bom, enquanto as pessoas ainda não chegam, eu quero me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou coach materno em formação pelo Instituto Te Apoio e é um maior prazer do mundo estar aqui hoje. Desde que eu criei o meu perfil, esse já era um objetivo, mas eu optei por realmente estar preparada para, de fato, trazer aqui conteúdos que trouxessem transformação para sua vida, né? Que não fosse apenas mais uma live dentre tantas, né? Que acontece por aí. E eis o meu propósito, eis o meu objetivo. E essa série de lives para se reencontrar, eu criei no objetivo de tirar você do seu ponto X e levar até seu ponto Y, né? De tirar você desse campo de tá numa situação ruim, mas continua porque não acredita que pode sim viver algo diferente, algo que você acredita, para realmente colocar nessa posição de protagonista da sua história, né? Que é o que você merece. É o que todas nós merecemos, na verdade. E então, vão ser 6 encontros, né? Serão 6 lives, em que a cada uma delas eu vou trazer aqui questões muito importantes, potentes, para que você possa refletir na sua vida. E eu espero sim que a cada passo você consiga cada vez mais se conectar com quem você é de verdade, né? Viver aquilo que você acredita, aquilo que você merece. Porque sim, você merece ser feliz. E às vezes a gente se encontra em um lugar tão distante de quem somos que a gente sequer acredita naquilo que realmente é latente dentro de nós. Então esse é o meu real objetivo, tá? Então hoje, dentro dessa série, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Esse vai ser o primeiro tema que eu optei por abordar, porque eu acredito que sim, é o primeiro passo se a gente quer viver a nossa verdade, tá bom? Então vamos lá. Para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não existe fórmula mágica. Seria muito fácil se eu dissesse que sim, se você comprar o livro X, se você comprar o curso tal, a meditação tal, você vai se conhecer, você vai explorar o seu melhor potencial. Mas também eu estaria mentindo e esse está de longe de ser o meu objetivo. O autoconhecimento ele é um processo, tá? Ele é um processo assim como todos os outros da nossa vida, em que sim, vão haver altos e baixos, vão haver dias que você vai se sentir mais conectada com quem você realmente é e vão ter dias que você vai se questionar, falar, poxa, peraí, será que eu tô no caminho certo? Será que realmente isso é pra mim? E tá tudo bem, isso é natural, tá? Principalmente depois que a gente se torna mãe, ocorre muito esse desencontro, né, com a nossa real personalidade, com quem a gente realmente é, porque a gente entra num universo novo e diferente, e muitas vezes a gente escuta o seguinte discurso, mas eu quero me reencontrar, e talvez será que esse é o caminho, sabe? Porque somos pessoas diferentes agora, somos mães, né? É um processo novo na nossa vida. A gente está lidando com questões diferentes, o nosso corpo está lidando com questões diferentes, e é super natural que alguns valores sejam transformados. Talvez hoje, coisas que antes eram valor para você deixaram de ser, e coisas novas tomaram valores diferentes, e tá tudo bem. Isso se chama amadurecimento, tá? E todas nós passamos por isso. Então, o primeiro ponto dessa questão do autoconhecimento é entender que sim, ele acontece na vida real. É muito sobre sair do automático, porque quando a gente vive no automático, a gente está totalmente num campo de ilusão. E o que é esse campo mental da ilusão? É justamente acreditar que você deve o seu agir, né? Ele deve ser pautado no pensar do outro, na opinião do outro, ou
simplesmente nas circunstâncias da sua vida e não de fato naquilo que você acredita. Sabe aquela posição que você fica, eu não queria isso, mas é assim que tem que ser, né? Isso acontece muito quando a gente tá assim, na nossa vida, né? Quando a gente entra numa faculdade, por exemplo, dificilmente isso acontece com uma pessoa em que ela realmente tem certeza do que quer. Normalmente ela vai seguindo ali os padrões que disseram pra ela que era o certo, né? Ela vai seguindo aqueles preconceitos que disseram pra ela que era o certo. E não se questiona se verdadeiramente é. Se verdadeiramente faz sentido ou se deixou de fazer sentido em algum momento. Por quê? Porque a gente não aprende a ser consciente. A maioria de nós vive nessa consciência infantil. E aceitar esse processo é muito importante. E saindo desse automático, né, se colocando fora dessa zona de conforto, que você consegue sim dar um primeiro passo, fazer acontecer na sua vida. E eis o meu objetivo aqui, por isso que eu tô aqui 19 horas nessa quinta-feira pra gente conversar, tá bom? Então, para que a gente consiga sair desse automático, é imprescindível que a gente olhe mais para dentro de nós, tá? Não existe outro caminho. Poderia, mas não existe. A gente precisa olhar para dentro de nós, porque é justamente olhando aquilo que tá aqui dentro que a gente começa a entender mais sobre a nossa história, sobre tudo que aconteceu durante a nossa trajetória, honrar as pessoas e situações que passaram pela nossa vida e agir a partir daí. Eu quero trazer para vocês hoje aqui uma questão extremamente importante relacionada a isso, que é saber identificar as nossas crenças. As nossas crenças, elas são de extrema importância, né, no quesito consciência. Por quê? Para quem não sabe, crenças, eu até fiz um post hoje no meu perfil onde eu falo mais sobre isso, elas são aquelas verdades que a gente toma como absoluta através da nossa própria interpretação sobre determinadas falas ou situações da nossa vida. E assim, elas surgem principalmente no nosso primeiro setênio, tá? É muito válido falar aqui, que é algo que eu tenho estudado bastante, que são os adultos que mostram, que apresentam o mundo para a criança. E com a gente não é diferente, já fomos criança. Então, naqueles nossos primeiros 7 anos de vida, foram apresentadas certas verdades que nós trazemos como absoluta até hoje, mesmo que de forma inconsciente. Então, sim, crenças são, de algum modo, importantes, porque elas nos ajudam a romper certas questões que podem nos prejudicar. Isso são crenças que, de alguma forma, nos protegem, mas também tem aquelas crenças limitantes, e são dessas que eu quero falar, que são crenças que, de alguma forma, te distanciam de quem você realmente é e te afastam da sua própria felicidade, tá bom? Então, vamos supor aí que, quando você era criança, alguma pessoa do seu vínculo familiar ou uma pessoa que participou da sua criação em algum momento disse pra você assim, ai, você é muito burra. Vou usar esse exemplo. Você é muito burra. Tá, você era uma criança, mas de alguma maneira aquilo te afetou. E quando aquilo você interpretou aquilo formou uma camadinha sobre a sua essência, sobre quem você realmente é. Então você entendeu, eu sou burra. Isso não é verdade, mas você entendeu o que era. E ok, aí os anos se passaram, mais camadas foram se formando, e aí hoje você tá na vida adulta e de repente acontece uma situação em que você comete um erro. Aí você para, aquele é um gatilho, aí você para e fala, nossa, tá vendo? Eu sou muito burra. Então percebe que a gente precisa olhar para dentro para poder identificar essas crenças e cada vez mais romper com elas. Identificar essas crenças para olhar e falar, peraí, eu não sou burra. Simplesmente aconteceu uma coisa e não deu certo. E talvez não, e com certeza eu possa aprender com esse erro. Ou para fazer diferente, ou para nunca mais fazer isso. E a gente só consegue fazer isso se a gente de fato se colocar disponível para cavar essas camadinhas. Não tem outro caminho, tá bom? E é cavando essas camadas das nossas crenças que a gente também identifica as nossas sombras, que são aqueles defeitos que a gente acredita ter, sabe? Mas o importante das sombras é entender que elas existem assim como as nossas luzes existem, aquelas coisas boas dentro de nós, aquelas coisas assim que a gente admira. Assim como a gente tem coisas boas, a gente também tem sombras. E é importante a gente olhar para elas com mais compaixão, porque só assim a gente aprende a ressignificá-las, a transformá-las em algo que pode sim nos empoderar, tá? É você olhar para algo que você acredita ser um defeito em você e falar, poxa, peraí, não é bem assim. Eu sei que existe esse ponto, né? Existe essa questão em mim, mas eu também acredito que existe outra. E colocar mais potência naquilo que você acredita, naquilo que vai te levar mais longe. E não ficar focado naquilo que te coloca para baixo.
E eu passei muito por isso, de focar apenas naquilo que me deixava ali na minha zona de conforto, me deixava triste. E eu sei o quanto é difícil. Não tô falando essas coisas pra vocês pensarem assim, nossa, terminei de assistir a live da Ju, pronto, eu tô pronta, você é outra pessoa. Não, isso requer comprometimento, tá? A gente romper com questões, dores nossas é muito difícil porque dói olhar pra isso. Não é fácil, mas é possível, é realizável. Seria mentira se eu dissesse que isso não acontece, que isso é balela, porque não é. Se você estiver disposta a sair da sua zona de conforto, sair daquele cômodo que você está e perceber que sim, você pode viver o que você acredita, aí sim você está dando um primeiro passo. Porque você tem certeza que os dias difíceis virão, mas você vai conseguir vencer, tá? Então, é sair desse campo da ilusão, não tem outro jeito. E aí eu quero trazer aqui para vocês os 3 pilares do autoconhecimento. Mas antes eu quero falar um oi para todo mundo. Oi Mari, oi Belinha, minha irmã. Tem também umas seguidoras aqui. Muito obrigada a todas por estarem aqui. É muito importante essa live. É a primeira live do meu perfil, então assim, de fato, tem muito sentimento em jogo. Eu tô muito feliz de estar todo mundo aqui, tá bom? E para quem não sabe também, quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana, coach matéria e informação pelo Instituto Te Apoio, tá? Meu objetivo aqui hoje é justamente ajudar vocês nesse processo do autoconhecimento, pra gente romper com aquela ideia de que se você fizer meditação X vai dar certo, ou se você comprar o livro tal vai dar certo. Não, eu quero trazer algo real. Falar pra você que sim, existem momentos difíceis, mas que é possível, você consegue, se você estiver disposta a se colocar em movimento, até porque a vida é movimento, tá bom? E também, pra quem tá chegando, eu quero contar que tem uma surpresa muito especial nessa live, que daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês, que eu preparei com muito carinho. E só vai estar disponível para quem de fato acompanhar, então aguardem aí que é bem bacana, tá bom? Então vamos voltar. É o seguinte, os 3 pilares aí do autoconhecimento que eu quero trazer para vocês são pilares que vão te ajudar gradativamente a caminhar, né? A trilhar esse caminho com mais leveza, acreditando que isso é um processo que de fato é, tá bom? O primeiro pilar é o da autoobservação, tá? Quando a gente fala autoobservação, eu tô querendo dizer aqui sobre olhar mais para dentro de si mesmo, sobre escutar aquilo, as vozes que estão dentro de você. Porque quando você para, desacelera um pouquinho e silencia, você percebe que essas vozes têm até tom. Você vai parando e ouvindo, você vai perceber que elas têm até um tom de voz, pode ser que você se lembre de alguma situação. E identificar essas vozes é de extrema importância, porque é olhando para isso que você consegue romper, tá? E como que você faz isso? Tomando consciência. A consciência, ela é, assim, uma ferramenta fundamental para você utilizar na sua vida e romper com tudo aquilo que você acredita que não condiz mais com o que você é e deseja a partir de agora, tá bom? Então, você começa tomando consciência das vozes que existem dentro de você, identificar as suas emoções e os seus sentimentos. Então, você começa a entender que você sente raiva, que você sente alegria, que você se sente frustrada e que você se sente animada e tá tudo bem. Isso é permitido, tá? Existe um discurso aí, na verdade, existe um discurso tênue, né? Existe aquela questão de a mãe tem que ser isso, mães empoderadas, né? Mães que, assim, tem que dar conta de todas as coisas do universo. E não é bem por aí. Como também existe aquele discurso, ai, mas você tá muito exausta, você merece, porque você é mãe. Gente, vamos acordar pra vida, não é bem por aí, tá? A gente tem que sair desse 880. Não é nem dar conta de tudo, porque ninguém nesse planeta dá conta de tudo. Você dá conta de tudo que você escolhe dar, tá? Você escolhe, é uma decisão sua. Você define como prioridade na sua vida e dá conta. E também não é sobre ficar quietinha, sabe? Tipo, na zona de conforto, deitado no sofá o dia inteiro, sabe? Deixando sua vida passar, porque você é mãe e tadinha de mim. Vamos romper com esse padrão vitimista, com esse sabotador, pra fazer a coisa acontecer. Tá? Somos mulheres e somos capazes, mas a gente tem que ter um pouco de respeito com os nossos processos. Entender que a Juliana que tá falando com vocês hoje, pra estar aqui, ela passou por muita coisa. Quem tá me acompanhando, a Sabrina, enfim, todas nós passamos por determinadas situações, entendeu? Então é respeitar esse processo de cada uma. E a autoobservação vem muito nesse objetivo, de romper com esses rótulos. Você não é e nem precisa ser X ou Y. Seja a sua verdade, abrace quem você é, respeite a sua realidade, tá? Vamos parar de
querer caber em caixinhas. Ah, porque a fulana faz isso. É a vida da fulana. Então vamos dar mais valor porque a gente já tem disponível. A minha realidade é uma. Se eu disser pra vocês que são tudo flores, não são. Mas eu respeito a minha realidade. Foi muito difícil pra mim chegar nessa consciência, né? Não é fácil. Por muito tempo, e ainda acontece, porque a comparação é natural do ser humano, a nossa evolução foi muito com base nessa comparação. Por muito tempo eu fui essa pessoa que me comparava de uma forma negativa, uma comparação tóxica mesmo. Eu olhava e falava, poxa vida, todo mundo consegue e eu não, sabe? Agora que eu sou mãe, eu não vou dar conta de dar um passo adiante. Minha vida agora vai ser essa. E por quê? Porque eu via outras pessoas, outras mães fazendo e realizando e ficava tipo, e agora? E não é bem por aí. É transformar essa comparação em algo positivo, né? Numa inspiração de olhar e falar, poxa, bacana, ela conseguiu. Então, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para eu alcançar aqueles resultados? Será que tem alguma coisa aí que ela fez que, se eu aplicar dentro do que eu acredito, vai funcionar? É trazer esse olhar, essa visão mais positiva. Entendeu? Mesmo que seja difícil, porque de fato nem todos os dias a gente vai acordar bem, mas é muito importante trazer essa questão. E também romper com os rótulos que eu falo com vocês, é de fato olhar eu falei sobre as crenças, né, que são aquelas verdades absolutas, é de fato tentar ouvir dentro de você quais são os rótulos que você se coloca. Pega papel e caneta, quem tiver aí, e vai anotando quais são os rótulos, como que as pessoas do seu convívio te chamam, como que elas te definem? Elas te definem como uma pessoa amorosa, elas te definem como uma pessoa muito nervosa. Passa a observar. E aí, depois que você fizer essa anotação, que pode surgir vários insights, começa a perceber para quais você tem dado mais importância. Entendeu? Será que você tem dado mais importância para aquilo que propõe algo negativo sobre o seu ser, né? E é extremamente importante a gente olhar isso, porque nós não somos os nossos rótulos, nós não somos nossos sentimentos, você não é nervosa, você não é alegre, nós não somos nossos pensamentos, então você não é burra, você não é... Nós somos além, sabe? O que nós somos transcende, não cabe em palavras. E quando a gente consegue ver isso e toda a potência que isso carrega, é transformador, porque você se enxerga de fato como uma página em branco. Foi justamente a frase que eu usei lá no post de hoje. Você é uma página em branco, pronta para ser escrita. E é isso que você é de fato. Entendeu? É fugir dessas caixinhas que a gente se coloca e que as pessoas nos colocam meio que de uma forma automática para abraçar aquilo que você é de verdade. Entendeu? Você vai além de tudo, de todas essas questões aí que são colocadas para você e que muitas vezes você acredita. E isso só acontece quando você se observa, quando você se olha, quando você se respeita, entendeu? Então é olhar mesmo para dentro de você e observar. E quando fazer isso? Não é no seu dia a dia, tá? É observar o seu dia a dia. Como que você reage numa situação desafiadora com seu filho? Sabe? Depois de, sei lá, aconteceu uma situação muito chata entre você e seu filho, você não aguentou e gritou com ele. Como que você se sente em relação a isso? E aí entra o segundo pilar, que é o autoquestionamento, que é realmente se questionar para identificar quais padrões você tem repetido, quais foram os gatilhos, por que tal situação me afetou, como que eu me senti, por que que eu me senti assim, por que que aquilo me afetou tanto, né? Quais sombras minhas aquilo trouxe à tona? Tá? Porque muitas vezes essas situações, quando são muito desafiadoras e a gente tem alguma explosão assim emocional, enfim, toma uma atitude que a gente não acredita, essas ações são movidas pelas nossas emoções. E deixar que as nossas emoções nos controle é algo assim de fato perigoso, porque você não age pelo que você acredita, você se deixa levar pelo momento. E como que você faz diferente? Tomando consciência e se questionando. E é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Se você estiver disposta, é possível, tá? Então eu tô ali, meu filho tá dando uma birra, enfim, e eu tô muito nervosa porque tem pessoas à minha volta, poxa vida, como que ele pôde fazer isso comigo? Como que ele pôde dar essa birra aqui e me envergonhar dessa maneira? Então não é negligenciar o seu sentimento de falar, eu sou mãe, eu não posso sentir vergonha. Você pode, é olhar pro seu sentimento, porque é só quando a gente olha que a gente aprende a lidar. É olhar e falar, poxa vida, eu tô de fato envergonhada pelo que aconteceu, mas peraí, por que eu tô envergonhada? Será que eu tô envergonhada pela situação ou será que é porque um dia me disseram que isso é errado, que isso é feio?
sabe? É lembrar que assim como que você tem que respeitar os seus sentimentos, respeitar o do outro também. Olhar para o seu filho com gentileza e observar que talvez aquilo é um pedido de alguma coisa, é a forma que ele encontrou de se expressar. Mas a gente só consegue trabalhar melhor essa questão com o outro se a gente faz isso com nós mesmas. E o autoconhecimento, ele é uma ferramenta incrível nesse processo. Então, o autoquestionamento é sim, para se questionar. E aí, a minha dica para quem tá com papelzinho e caneta na mão é o seguinte: comece a anotar os seus desafios diários, tá? Então, comece a anotar ali quais foram as situações difíceis ou até as boas situações que passou na sua vida, quais foram os sentimentos que você teve naquele momento, como que você reagiu àquela situação. Ah, eu reagi de uma forma positiva? Não, eu reagi de uma forma negativa. Quais sentimentos? Alegria, tristeza, raiva, medo, né? Porque quando você começa a olhar para isso de uma forma mais clara, você consegue identificar quais são os seus padrões. Ah, então eu tenho um padrão de sempre ficar com muita raiva quando eu sou envergonhada, que foi o exemplo que eu citei antes. Poxa, peraí, então eu tenho que olhar mais para isso, né? O que será que aconteceu na minha infância ou na minha história que me levou a esse padrão, né? Que me levou a acreditar que eu não posso passar por isso, que isso é errado, né? Então é extremamente importante, principalmente a nossa geração e as gerações anteriores, com toda certeza, né? Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E isso tem um reflexo extremamente negativo para a nossa vida, entendeu? Para os nossos dias de hoje. Porque muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente está sentindo, né? Aí a gente fala assim, eu até vi um vídeo que falou sobre isso e eu achei mega interessante. Acontece uma situação difícil com alguém do nosso convívio e a gente fala, eu não tô com raiva daquela pessoa, eu tô assim, de tal forma. Mas peraí, se for raiva mesmo? A gente tem uma tremenda dificuldade para olhar para as emoções que a gente sente e perceber que ela é natural. Não existe outro caminho para lidar com o que a gente sente se a gente não tirar esses tabus que existem sobre os sentimentos e as emoções que estão aqui dentro. A gente precisa olhar com uma gentileza para aquilo, sabe? Tratar nós mesmas com mais amorosidade. Isso é fundamental, é muito importante, tá? E aí, quando você anota seus desafios diários e consegue identificar seus padrões e os gatilhos que te levaram àquilo, você consegue sim romper com aquelas situações, tá bom? E o último pilar do autoconhecimento é a autorresponsabilidade. E quando eu falo de autorresponsabilidade, eu sei que existe todo um discurso de se você quer, vai lá e faça, tá? Eu falo sim sobre isso, né? Tá muito, mega relacionado. Assim, você tomar consciência de que você é adulta agora, que não vai ter ninguém ali pra te colocar no colo quando algo der errado. Você precisa agir, entendeu? Você precisa se colocar disponível para as experiências da sua vida, boas ou ruins, porque é só lá que vão acontecer os aprendizados que você busca. Não tem outra forma de nós evoluirmos se não errando de vez em quando. Isso vai acontecer. E a gente precisa lidar com isso. Mas eu também trago essa questão da autorresponsabilidade muito voltada para você entender que é preciso fazer escolhas, para parar de terceirizar aquilo que você acredita, terceirizar os seus sentimentos, terceirizar a sua felicidade, o seu amor próprio, na esperança de que o outro ou as circunstâncias da sua vida vão trazer tudo aquilo que você merece, porque isso não vai acontecer. Muitas vezes, só um minutinho. Muitas vezes a gente encontra aí mães e mulheres que se doam demais, né? Que fazem muito pelo outro, que, nossa, eu me coloco aí porque eu já fui essa pessoa, né? De acreditar assim, se eu fizer tal coisa pelo fulano ou pelo ciclano, né? Ele vai me retribuir daquela maneira. Se eu fizer aquilo que o fulano me pediu, nossa, ele vai me amar, eu tenho certeza. E aí é o nosso grande erro, porque ninguém é capaz de nos preencher da forma que a gente precisa, da forma que a gente acredita, além de nós mesmas. Então é autorresponsabilidade para olhar e falar, poxa, peraí, esse lugar que eu tô não tá legal, tá? Eu não tô feliz. E respeitar seu sentimento, porque não é porque você é mãe, que você tem filho, enfim, que você tem que esbanjar a felicidade. Eu olhar e falar, poxa, eu não tô feliz. Ok, mas então o que eu, enquanto mulher, enquanto adulta, enquanto responsável que sou, posso fazer para mudar a minha realidade? O que eu posso fazer para conquistar aquilo que eu acredito? O que eu posso fazer para tomar atitudes alinhadas à minha verdade? Isso só você vai encontrar as respostas e elas não vão vir de cara.
Essas respostas, elas não vão surgir lá de primeira, não. Requer tempo, tá? Requer comprometimento com o seu processo, respeito. E só assim que você consegue, de fato, fazer escolhas conscientes. Escolhas na certeza de que você está definindo o que é a prioridade na sua vida. É aí que você começa aquele caminho do saber dizer não. De olhar para determinadas situações ou determinados acontecimentos e falar, não, eu não quero mais isso para minha vida. Entendeu? Eu escolho agir de tal maneira. Eu escolho como que eu vou delimitar eu escolho como eu vou viver a partir de agora, né? Eu escolho ser feliz e tomar atitudes e ações alinhadas a isso, entendeu? Então, basicamente, o que eu quero trazer aqui para vocês é que sim, o processo de autoconhecimento, ele tá muito, muito relacionado a viver a sua verdade, tá? A viver aquilo que você acredita, a viver alinhada com o que realmente é valor para você. A gente precisa deixar sair desse campo da insegurança, de falar, poxa, peraí, eu não posso, eu preciso continuar porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso cumprir com meus papéis. Sim, você tem papéis que você tem que cumprir, mas você vai além disso. E onde está a prioridade dos seus sonhos? Onde está a prioridade daquilo que você acredita, né? Eu vou contar para vocês um fato meu. Quando eu decidi, né, deixar minha carreira profissional para, enfim, ficar em casa com as crianças, que esse era o primeiro objetivo, né? Porque o Ítalo tinha apresentado alguns probleminhas de saúde, enfim. Não foi fácil, foi algo muito difícil. Foi extremamente difícil porque, de alguma maneira, eu tinha conquistado uma posição no meu trabalho que eu me orgulhava daquilo, né? Aquilo trazia uma certa comodidade que me deixava segura, né? E eu tinha medo mesmo. Eu falava, gente, como que eu vou deixar aquilo tudo pra trás? Quanto tempo eu demorei pra conquistar o que eu conquistei, né? Como que simplesmente eu vou olhar pra tudo aquilo e falar, não quero mais, não dá, não é pra mim. Entendeu? E eu passei por um longo processo pra, de fato, tomar uma atitude. E aí hoje eu reflito muito, né, sobre essas questões, e eu refleti um pouco sobre outros pontos que eu já estava analisando, mas que eu ainda não tinha consciência. Eu já me questionava naquela época, será que eu realmente estou fazendo o que eu amo? Será que eu gosto de estar aqui todos os dias? Será que esse emprego realmente condiz com aquilo que eu quero fazer? E eu vi e falava, eu não quero estar aqui até eu ficar, sei lá, até o fim da minha carreira profissional. Eu não quero terceirizar o cuidado dos meus filhos, eu quero estar presente na vida deles. Entendeu? Eu quero cuidar da minha casa, eu quero trabalhar até minha carreira profissional, mas eu quero ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Entendeu? E eu já me questionava sobre isso. E aí, quando eu decidi tomar essa atitude, a minha vida mudou. E mudou muito. E não foi um processo fácil, né? Foi um processo em que eu escolhi. Eu falei, não, então tá bom. Então, se eu tive que tomar essa atitude tão difícil e essa foi a minha escolha, essa foi a minha palavra final, que é sair do meu emprego, então agora eu vou fazer a transformação na minha vida que eu desejo. Eu, a partir de agora, vou tomar atitudes alinhadas com o que eu acredito. E fiz, e assim foi, tá? Não foi fácil, nem todos os dias foram, meu irmão entrou, gracinha. Fica aí, Zé. Nem todos os dias são fáceis, ainda não são. Tem dias que eu ainda continuo a me questionar, mas cada vez mais eu sei que eu tô no caminho, né? Cada vez mais eu sei que eu tô tomando atitudes alinhadas ao que eu acredito, é isso que me move. E encontrar esse caminho aí de ajudar outras mães nesse processo do coach é algo assim que faz eu acordar mais motivada todos os dias. Por mais que eu me questione, isso me move, porque é algo latente dentro de mim. Eu passei por situações difíceis e poder contribuir para o processo de outras mulheres é maravilhoso. Então, se só aconteceu, eu só tomei consciência de tudo isso quando eu olhei mais para dentro. E aí o autoconhecimento. Então, é justamente essa transformação que eu quero deixar para vocês. É justamente essas reflexões poderosas que eu quero deixar aqui, porque vocês entendam que sim, vocês são capazes de viver a felicidade que vocês merecem, mas que vocês precisam sair desse automático, parar de viver querendo agradar o outro, parar de viver achando que se você fizer X pro fulano, você vai ter Y de volta. Toma a rédea da coisa, sabe? Se coloca como protagonista da sua história e faz a coisa acontecer. Você vai ter que fazer escolhas que vão doer um pouquinho. Você vai ter que abrir mão de certos, sei lá, de
sair no sábado à noite com as crianças para poder estudar um pouco, ou você vai ter que abrir mão de assistir um Netflix para poder trabalhar meio período, alguma coisa na sua vida vai acontecer. Mas isso são escolhas que a gente faz para viver aquilo que a gente acredita, é pensar a longo prazo. É parar de viver nesse imediatismo, né? Tão natural nesses dias de hoje. Porque a gente está num mundo de informações muito rápidas em que a gente busca ali um conforto rápido, né? A gente busca ali abastecer o nosso ego de uma maneira rápida. Então, se acontece alguma coisa na nossa vida, a gente corre, pega o Netflix e assiste, ou a gente faz alguma coisa sempre ali buscando uma compensação rápida. Mas será que se a gente olhar a longo prazo, isso vai trazer algum resultado? Será que se a gente olhar a longo prazo, tomando atitudes dessa forma, a gente vai conquistar aquilo que a gente deseja? Muitas vezes a gente fala, eu quero ter tal coisa, eu quero ser muito feliz, eu quero conquistar um carro, enfim, eu quero ter a minha independência financeira. Mas o que você está fazendo hoje para alcançar o que você deseja? Será que você realmente está comprometida com a sua felicidade? Escolhas precisam ser feitas e só você pode fazer as escolhas, né? Nossa, quanto tempo da minha vida eu fiquei esperando que as pessoas à minha volta fizessem por mim aquilo que eu gostaria que acontecesse. Me colocava lá no papel de coitadinha, principalmente com o meu marido. Ai, tadinho. E ainda faço, na verdade, né? Só que hoje de uma forma consciente. Então, quando eu me percebo nessa posição, eu já falo, opa, peraí, deixa eu dar um tempo. Mas de falar assim, ai, tadinha de mim. Nossa, mas também, né? Eu faço tanta coisa, poxa vida. Nossa, falei isso pra minha família milhões de vezes. Eu tenho 2 filhos. Nossa, não dá tempo agora de eu me dedicar àquilo que eu gosto, a estudar. Né? Eles vão crescer. Quando eles crescer e a gente coloca essa felicidade que já acontece no nosso momento presente, lá no futuro. Acreditando que lá no futuro a gente vai alcançar. E esquece de olhar para o que a gente já tem disponível, para o que já está aqui na nossa mão no agora, né? Que a gente já pode usar a nosso favor. É entender que sim, você vai fazer escolhas e que se elas vão ser difíceis e que vai haver baixos, que você vai cometer erros, que você vai ter que recomeçar e que tá tudo bem. Isso é um processo. Se conhecer é bem por aí, é processo. Entendeu? Então é respeitar os seus processos, parar de querer caber em caixinhas, se conectar mais com a sua verdade, entendeu? Olhar para a sua história, honrar todas as pessoas e situações que passaram por ela, por mais desafiadoras que fossem. Entender que você vai ter dias de baixo, dias mais tristes e tá tudo bem. Entendeu? Eu como mãe posso dizer isso com toda a propriedade que envolve, que nós mães queremos muito dar a melhor criação para os nossos filhos, né? A gente trabalha a todo momento para educar de uma forma mais empática mesmo, né? De uma forma mais positiva. E a gente busca estratégias, ferramentas que podem nos auxiliar. Só que a gente esquece de um ponto muito importante. Como que eu vou ensinar meu filho a aceitar suas emoções, a olhar para o que ele está sentindo, né? E deixar, por exemplo, romper um pouco com as birras. Como que eu vou ensinar isso pro meu filho se eu não faço isso comigo mesma, se eu não olho para as minhas emoções, se eu mesmo invalido o que eu tô sentindo, se eu mesmo me coloco em segundo plano? Como que eu vou ensinar o meu filho a ser um adulto capaz, merecedor, dono de si, sabe? Que corre atrás, se eu não faço isso comigo mesma, se eu sou a primeira a me sabotar, se eu sou a primeira a me colocar pra baixo, se no primeiro erro eu já me julgo, eu já falei, tá vendo? Pra que você foi fazer? E aí, gente, nossa, ainda, né? Seria mentira se eu dissesse que não. Eu ainda faço isso, eu sei o quanto é difícil a gente sair desse padrão. Eu sei o quanto é difícil a gente calar esse sabotador vitimista, mas eu tô aqui pra te dizer que você consegue. Isso não é impossível, na verdade, isso é muito realizável, sabe? De falar, opa, peraí, não é bem por aí não. Eu não sou isso. Eu consigo, porque eu posso e eu quero. Eu sou capaz e eu mereço. Eu mereço conquistar o que eu acredito. E dar um passo de cada vez, entendeu? E respeitar os seus processos está muito aliado a isso. Não é começar agora e amanhã, nossa, tenho tudo que eu queria. Não. É um passinho de cada vez, gradativamente. Hoje eu dei um grande passo. Amanhã eu dou um mini passo. Aí depois eu já dou outro grande passo. Percebe o respeito aí? Percebe que é assim que você está se respeitando? Há 2 semanas atrás, fiquei 2 semanas, né? Ausente aqui do Instagram total. Eu não conseguia publicar nada. Eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu travei. E foi muito difícil pra mim. Eu comecei a me questionar, poxa vida, será que eu tô
fazendo a coisa certa? Será que eu tô num bom caminho? Sabe? Mas eu olhei. E foi a primeira vez, gente. Foi assim, muito transformador na minha vida. Porque eu sempre fui. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa e no primeiro grande obstáculo desiste? Eu. E dessa vez eu falei: não, não vai. Eu vou me dar esse tempo. Se eu não consigo, ok, não vou fazer. Mas eu não vou desistir. Eu vou olhar para o que eu tô sentindo, vou entender melhor o porquê que tá assim, para me continuar. Eu não quero parar, porque é isso que me move e é o que eu acredito. É o que me conecta mais com a minha essência. E é difícil mesmo, mas eu escolhi isso. E eu tô colhendo os frutos daquilo, da minha escolha, do que eu plantei. Entendeu? Eu sei que é um caminho que vão haver baixos, mas eu escolho continuar. Porque é o que eu acredito, porque eu tô vendo a longo prazo. Eu tô tomando atitudes alinhadas ao que eu acredito para me colher na minha vida toda, né? Então eu escolho sim me conhecer. Eu escolho sim entender que cada vez mais crenças vão ser formadas durante a minha vida, que isso é um processo natural, mas cada vez mais disposta a romper com aquilo que me limita, eu também vou estar. Entendeu? É bem por aí. Então, o que acontece? Se a gente se coloca disponível para todas essas experiências, automaticamente o nosso propósito vem de encontrar nós. Muitas vezes a gente entende que propósito é algo mágico, né? É como a caixa de Pandora ali que você abriu, pronto, resolveu a sua vida. E não é bem por aí, não. Na verdade, o propósito está muito relacionado ao movimento que a gente faz. É quando a gente se coloca em ação. Decide, não, eu quero viver uma vida melhor. Eu mereço viver uma vida melhor. Eu mereço fazer o que eu amo. Eu não mereço limpar a casa o dia inteiro e minha vida acabar nisso. Ou eu não mereço acordar 8 horas da manhã, chegar em casa 6 horas da tarde e não ter tempo para brincar com os meus filhos porque eu chego morta. Se isso não for, né, algo que é valor para você, eu não mereço. Entendeu? E aí você fala, não, peraí, eu não quero isso mais pra minha vida. E tomar atitudes alinhadas ao que você acredita. Daí falar, então tá, então eu não quero mais ficar 10 horas distante dos meus filhos. Mas então o que eu posso fazer para me ganhar dinheiro e ficar com as crianças? Será que então eu posso investir naquele curso que eu queria há tanto tempo e deixei para depois, acreditando que no futuro eu teria tempo? Será que é hora de investir naquele sonho que eu tinha e deixei guardadinho porque eu mesma invalidei aquilo? E aí quando você se coloca em movimento e começa a dar um primeiro passo e depois o próximo, o seu propósito vem de encontro. Você fala, peraí, então é isso mesmo. Nossa, então eu tô no... Esse é meu propósito, é isso que eu quero, é nisso que eu acredito. É isso que eu quero fazer pra minha vida. A gente vive, né, tentando achar coisa. Eu vou fazer tal coisa. Não, hoje eu vou fazer... Nossa, eu tive a grande ideia da minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Só que a gente esquece que nós somos mutáveis. Somos seres em evolução. Então, o autoconhecimento não existe linha de chegada. Entendeu? Não tem um ponto final. Existe uma caminhada, uma trajetória, onde você vai se descobrindo cada vez mais, você vai mergulhando cada vez mais dentro de si e você vai percebendo que sim, vão haver descobertas novas, experiências novas, valores serão transformados e tá tudo bem. São processos. Por que o seu seria diferente? Respeita isso, sabe? Olha com mais carinho para essa questão. E para terminar, eu quero dizer para vocês aqui que é com todo carinho do mundo mesmo, que eu criei um canal no Telegram, onde eu vou compartilhar com vocês um resumo dessa live, tudo que foi trabalhado aqui, tudo que eu abordei, todas as questões, os 3 pilares do autoconhecimento, vai estar tudo lá no canal do Telegram. Eu preparei com muito carinho, o link já tá na minha bio, e se você tiver interesse em ter acesso a esse conteúdo, corre lá na minha bio, se inscreve lá no meu canal no Telegram, que eu já vou compartilhar com vocês tudo que foi falado, tá? Mas só para recapitular tudo que a gente trabalhou hoje por aqui, nós falamos então, dentro do autoconhecimento, que sim, ele é um processo, né? Que a gente precisa respeitar. Muito obrigada, Ju, você é maravilhosa. Gente, gratidão mesmo, porque esse é um grande passo para mim estar aqui hoje. É um grande passo mesmo. É uma nova etapa na minha carreira e assim, eu tô muito feliz. Eu tava um pouquinho ansiosa, né? Falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas eu deixei a coisa acontecer, falei, não, eu vou deixar fluir. E eu acho que as ideias
Ficaram em ordem, então muito obrigada para todo mundo, mas vamos lá. Então, o que nós falamos aqui? Falamos um pouco dessa questão de que não existe fórmula mágica, você não vai se conhecer comprando livros e mais livros, cursos e mais cursos. Se você não estiver disposta a mergulhar, ninguém, aí eu me incluo nesse grupo, ninguém vai te dar a receita, vai te dar a fórmula para você resolver e falar, pronto, tá aqui, ó, agora você se conhece. Não, você tem que estar disposta a fazer esse movimento, tá? E aí depois de tratar toda essa questão de saúde automática, nós trabalhamos também os 3 pilares, né? Que foi a autoobservação, para poder escutar as vozes que existem dentro de você, identificar, validar seus sentimentos, entender que sim, você pode sentir raiva, você pode sentir alegria, que você não cabe em rótulos, que nada te define, você transcende, você não é definida, porque uma análise que eu não fiz, eu quero trazer agora, que é muito importante. Analisa só. Normalmente a gente relaciona quem somos à profissão, então a gente fala assim, a Juliana X, né, a Juliana Coach, mas eu sou a Juliana Coach. E se eu deixar de ser coach? O que eu sou? Eu deixo de ser? Eu deixo de existir? Sabe, a minha existência é anulada? Não é bem por aí, né? Então percebe que você vai além de todos os rótulos? Você não é mãe, você não é filha, você não é esposa, aí eu vou falar aqui sobre sentimento, você não é brava, você não é amorosa, você é tudo isso e muito mais. E aí eu repito o tema do post de hoje, né? Você é uma página em branco, pronta para ser escrita, onde cabe todas as versões. E é necessário acolher essas versões se você tem desejo de viver sua verdade. É parar de negligenciar sentimentos desagradáveis, emoções desagradáveis, é validar, é olhar. Por mais difícil que seja, é necessário. Se a gente quer, sim, tomar atitudes alinhadas ao que a gente acredita. Se a gente quer se conectar com a nossa essência. Tá? Então, depois de trabalhar essa questão da autoobservação, a gente falou um pouquinho sobre o autoquestionamento. Quer se questionar se as coisas, por que eu sinto aquilo? Né? Então, aconteceu uma situação desafiadora e eu senti raiva. Por que eu senti raiva? O que esse sentimento diz sobre mim? Qual foi o gatilho que me trouxe até aqui? Será que eu tô com raiva dessa situação? Ou será que essa situação feriu aquele buraquinho dentro de mim de uma situação lá da minha infância? É se questionar mesmo, é só se questionando que você encontra as respostas. E elas não vão vir de uma vez. Elas não vão surgir assim, nossa, me questionei, pronto, tenho todas as respostas. Não, vai ser difícil, gente, não vai ser fácil. Você vai ficar perdida, você vai falar, e agora eu não sei, meu Deus, o que eu faço? Mas você tá olhando, percebe a beleza? Você consegue enxergar a beleza desses detalhes? Você tá olhando para aquilo. Você está se colocando disponível para aprender coisas novas, para olhar para situações difíceis e falar, gente, peraí, realmente não tá fácil, tá muito foda o que eu tô passando, mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender que ou vai me levar para um próximo nível, ou vai me trazer um nível de consciência em que eu não vou mais cometer esse erro? Percebe que o questionamento, ele é fundamental? E que ele sim tem um papel de extrema importância para cavar nossas crenças, que para quem não sabe eu falei sobre crenças limitantes, né, que são aquelas verdades que a gente toma como absolutas sobre determinadas situações. Então, por exemplo, crenças de que eu sou feia, né? Então, é muito engraçado isso, e falar isso para mães é algo assim muito importante. E aí eu me incluo nesse grupo porque por muito tempo eu me considerei a pessoa mais feia do mundo. Então, é realmente olhar para isso e falar, peraí, eu não sou feia. O que será que aconteceu na minha infância que me levou a acreditar isso? Será que eu posso olhar mais para essa questão, para eu entender melhor o que se passa dentro de mim? Para eu aprender a me olhar no espelho toda vez que me arrume e ficar feliz com o que eu vejo? Para entender que não é o meu peso, a roupa que eu visto, a maquiagem que eu coloco, que vai definir quem eu sou? Percebe tudo isso? Isso para nós mães, gente, é muito importante, porque eu sei que depois que a gente se torna mãe, é muito difícil a gente conseguir dar um passo adiante, a gente conseguir se olhar como mulher de novo, é muito difícil, tá? Talvez aqui para algumas de vocês não seja tão difícil assim, mas eu tive uma tremenda dificuldade de me reconhecer como mulher depois da maternidade. E não teve outro caminho se não me questionar, se não entender o porquê que eu tava me sentindo daquela forma, por que eu tava me machucando tanto, me ferindo tanto, olhando para questões negativas sobre mim e esquecendo todas as luzes que eu tenho, toda a potência que eu sou. Não existe outro caminho, é se questionando.
Se existisse, eu traria, mas não há. Você precisa se colocar à disposição de se questionar, tá? E aí, o último ponto que nós trabalhamos aqui, ó, teve um comentário aqui, eu também não consigo ver tudo, e é isso mesmo, tá? Vou assistir no Telegram, não consegui entrar antes. Ó, ótimo, eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, mas no Telegram vai ter um resumão de tudo que foi trabalhado. Gente, preparei com muito carinho, tá muito bonitinho, vocês entram nesse canal do Telegram, que tá uma gracinha, tá bom? E aí o último, né, foi a autorresponsabilidade, que sim, a gente deve se colocar como responsável pelas nossas escolhas, que a gente deve se colocar como adulta, né? Que geração é essa que toda hora se infantiliza, que toda hora se sente vítima da situação, que sente vítima do outro, que sente vítima de tal coisa, que não vai atrás dos seus sonhos porque é muito difícil, ou porque você tem filho, ou porque você trabalha. Gente, acorda, é hora de se responsabilizar. Eu quero uma casa organizada todos os dias, então eu vou separar uma hora todos os dias. E nessa hora que eu separar para me organizar minha casa todos os dias, eu não vou sentar e assistir Netflix. Eu não vou arrumar qualquer coisa para me fazer. Que mania é essa que a gente tem de colocar os nossos sonhos em segundo plano? De nos colocar para depois? Vamos aprender a ser prioridade. Você tem que ser a prioridade da sua vida. E assim, isso foi uma virada de chave tão grande para mim. Como eu me coloquei para depois. Eu tinha tudo para andar muito bem arrumada, eu tinha tudo para ser feliz, eu tinha tudo. Mas eu não fazia, tá? E aí eu quero trazer um ponto aqui também para vocês, que é muito sobre gratidão, né? Que aí tem também aquele discurso do ser grato, né? Você tem que ter gratidão, nossa, quantas coisas você tem. E às vezes acontece a seguinte situação, poxa vida, eu reconheço. Eu tenho muitos privilégios, e sou grata pelo que eu tenho, mas isso ainda me mantém num campo de muita frustração. Eu ainda me sinto no abismo e eu não sei lidar. E aí é muito sobre se acolher, né? E não é se acolher para se manter na zona de conforto. É para entender que só você sabe qual é o seu melhor caminho, tá? E às vezes as pessoas, né, vêm com aquele papo de você tá se sentindo mal? Então é só você fazer academia. Ah, não, então é só você fazer X, não. Talvez você vai acordar num dia que você vai querer ir pra academia, mas talvez vai ter um dia que você vai acordar e querer ficar quietinha mesmo, querer ficar deitada no seu quarto, ou sei lá. É respeitar o seu processo. Porque só quando você se respeita, você consegue agir. E quem quer ficar no mesmo lugar? Quem quer se manter frustrado a vida toda? Quem quer ser infeliz, gente? Ninguém quer isso. Mas a gente precisa trabalhar a nossa autocompaixão. A gente precisa abastecer o nosso amor próprio. Isso é extremamente necessário e fundamental, tá? Então, é isso aí, tá bom? Autoconhecimento, não existe linha de chegada, é um processo, coisas novas surgirão e tá tudo bem. Você é capaz e merecedora da sua felicidade? Acredite na potência que você já é. E não hesite em mergulhar naquilo que você tem dentro de você, porque esse é o caminho para tomar atitudes alinhadas, para tomar atitudes conectadas à sua essência, tá? Se você busca se conhecer, você quer se olhar melhor, quer se tratar com mais gentileza, tá? Então olhe para dentro. Pare de querer ficar buscando respostas no mundo exterior, porque elas não vão surgir. Eu sei por conta própria. Tô falando de situações desafiadoras que já passei, tô falando aqui de falta de amor próprio, que por muito tempo foi uma realidade da minha vida, mas eu consegui. E eu não tenho nada de especial, sou uma pessoa comum, tá? Então, se eu conseguir, por que você não? Tá bom? Vou encerrar a nossa primeira live por aqui. Lembrando que quem quiser ter o resumo dessa live, de tudo que foi trabalhado, corre no link da minha bio. Link da bio, gente, não esquece. Corre lá no link da minha bio, que vai ter o link direitinho pra vocês entrarem no canal do Telegram. E assim que encerrar a live aqui, eu vou já disponibilizar todo o conteúdo para vocês ficarem por dentro e colocar em prática. Meu objetivo aqui é trazer transformação para sua vida, mas para que isso aconteça, você tem que se colocar como disponível, tá bom? É isso. Gratidão para todo mundo que estava aqui, foi incrível esse encontro. E semana que vem, quinta-feira, vai ter um próximo encontro com uma convidada muito especial, então já se preparem aí. Quem não conseguir chegar a tempo, espero que semana que vem a gente consiga estar juntinhas no horário X, né? No horário que for definido, para que a gente possa crescer juntas. E é isso, vamos juntas. Beijo, feliz noite.